Amigos, eu quero falar com vocês hoje sobre intimidade, identidade, autoridade. E quando eu falar de intimidade, eu gostaria realmente que vocês entendessem que esse é um lugar acessível a todos nós. Intimidade não é para quem está aqui em cima com o microfone na mão. Intimidade não é para quem exerce algum tipo de liderança na igreja. Intimidade não é para os super santos. Intimidade é para todo aquele que deseja estar perto de Jesus. A palavra diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. O sacerdote é aquele que tem livre acesso ao trono da graça. Então, você precisa ter esse entendimento que você é uma pessoa que tem livre acesso ao trono da graça. Você tem livre acesso à presença de Deus e viver uma comunhão íntima com Ele. Então, quando eu estiver aqui falando sobre intimidade, não acho que é uma coisa inatingível, uma coisa difícil de você viver, não. É uma coisa completamente acessível e Deus deseja viver isso com todos nós. Então, esse é o nosso tema de hoje. Eu quero começar falando para vocês sobre um livro que eu li com o Noah um tempo atrás, e tão simples, mas como me impactou. Eu falo muito com o Noah sobre identidade, porque eu sei que desde o princípio dos nossos dias, o inimigo vai tentar afetar, vai tentar distorcer a nossa identidade. Se o inimigo toca a nossa identidade, ele vai afetar toda a nossa vida. Então, eu sempre estou ministrando e falando sobre isso, inculcando isso na mente do meu filho, que só tem 8 anos, mas eu já começo a falar muito com ele sobre isso. Inclusive, é a série que os nossos poeminhas lá embaixo estão sendo ministrados, sobre identidade. E lendo esse livro do Max Lucado, o título é Você é Especial. O Max Lucado traz uma narração, uma história onde se passa numa aldeia, e os personagens dessa aldeia são de madeira. Então, esse povo dessa aldeia, eles vão andando e, de acordo com o desempenho deles, eles vão recebendo rótulos. As pessoas grudavam adesivos nas pessoas, nos personagens, ou com um adesivo de bolinha ou um adesivo de estrelinha. A bolinha era se você tivesse algum defeito, a estrelinha era se você tivesse um bom desempenho. Então, você recebia esses rótulos de acordo com o seu desempenho. E aí tinha um certo personagem ali que ele tinha ele não gostava disso, ele se via muito inferior, ele se via menor, ele se via inadequado, porque ele tinha, uma das pernas dele tinha um defeitinho, era um pouco mais curta, então ele não tinha um bom desempenho no esporte, por exemplo. E um belo dia ele conhece uma outra personagem que aparece na história, e essa personagem, ela não tinha rótulo nenhum grudada nela. Ela não tinha nem bolinha, nem estrelinha, nada grudada nela. Então ele fica muito curioso. Como é que você faz para não ter nada grudado em você? Para não ter nenhum rótulo em você? O meu sonho é não ter adesivos colados em mim. Como que eu faço? Então essa personagem responde, olha, todos os dias eu subo à casa do carpinteiro e passo tempo com ele. E o carpinteiro me limpa, e me limpa, e me limpa todos os dias. A minha pele, a minha madeira fica tão lustrada que os adesivos não grudam em mim. Aí ele pensa, eu preciso conhecer esse carpinteiro. E ele sobe até a casa do carpinteiro, passa tempo com o carpinteiro, se torna amigo do carpinteiro. E a madeira dele começa a ficar tão bonita, e aqueles adesivos vão desgrudando dele, os rótulos vão desgrudando dele, ao ponto dos rótulos não grudarem mais nele. E quando ele conhece o carpinteiro e se torna amigo dele, ele sai dali muito mais seguro para viver a sua vida no meio daquela comunidade. Vocês percebem que é mais ou menos isso que Jesus faz com a gente? O carpinteiro nos limpa, vai aperfeiçoando a nossa identidade. E o fechamento do livro diz que esse personagem ele se preocupava em ser aceito na sua comunidade, em ter o seu valor ali, não mais naquele defeitinho que ele tinha na perna. Só que ele sai da casa do carpinteiro entendendo o que define o meu valor e o que define a minha identidade é a opinião do meu Criador, é a opinião do marceneiro, e não do que dizem ao meu respeito. Então isso é tão importante, a gente carregar essa segurança de quem nós somos em Deus. A gente viver nessa segurança que o que nos valida, o que nos afirma, o que nos dá valor e firma a nossa identidade é a voz do carpinteiro, é o que Deus diz sobre nós.
Agora eu quero te perguntar, o que faz você se sentir como esse personagem? Ou você já se sentiu como esse personagem? Ou você se sente, de repente, inadequado? De repente você tem uma perninha manca, você tem um defeitinho e acha que o teu valor está sendo definido por isso. Mas Jesus pensa completamente diferente. É por isso que intimidade gera identidade. Aquela personagem que não tinha rótulo nenhum, ela foi adquirindo intimidade com o carpinteiro. Todos os dias na casa do carpinteiro, sendo limpa, limpa e limpa. Isso deu autoridade para ela chegar e falar para o outro, olha, eu não tenho nada porque eu estou sempre com o carpinteiro. Então a intimidade vai gerar a nossa identidade e vai nos tornar seguros e cheios de autoridade. Quanto mais em Jesus, mais a sua identidade se revela. Quanto mais em Jesus, mais a sua identidade se revela. Agora, eu acho que a gente não vai ficar 100% pleno na nossa identidade. Talvez seja uma jornada sem fim até que Cristo volte. Porque a gente está sempre sendo moldado, transformado, alterado por Deus, sempre amadurecendo. Deus está sempre aperfeiçoando a nossa identidade. O importante é a gente estar sempre avançando nisso. Vocês lembram do que diz Efésios 2:10? Nós somos feitura de Deus. Efésios 2:10 é o que dá nome à nossa igreja, é o que dá identidade para a gente como povo de Deus. Nós somos feitura de Deus, nós somos criados por Deus, nós somos obras-primas de Deus. Obras-primas feitas pelo Deus Criador, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as obras que de antemão Ele preparou para nós. Então, esse versículo de Efésios 2:10 é muito mais que letras, sabe? Quantas vezes você já leu esse texto? Quantas vezes você já ouviu, eu sou poema, eu sou obra-prima, mas o quanto isso já se tornou revelação dentro de você. Você pode dizer com toda convicção e autoridade, eu sou obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que antes do meu nascimento Ele preparou para mim. Nós não fomos feitos em série, não, nós somos feitos de uma forma única. E Ele tem um plano para cada um de nós. Então, Efésios 2:10, meus amigos, tem que ser uma profunda revelação dentro de nós. Não é o que você faz, é quem você é. Efésios 2:10, primeiro está falando quem somos, e depois fala o que a gente vai realizar. Deus não nos fez máquinas para fazer, e como a gente tem visto nesses tempos, né? As pessoas loucamente fazendo coisas. Não, Deus nos fez filhos, Deus nos fez obra-prima, não para fazer, mas para realizar aquilo que nos cabe, as boas obras que Ele tem preparado para nós. O problema é que a gente se apega ao que a gente faz, atrela o nosso valor e a nossa identidade ao que a gente faz, e enquanto isso nós nos esquecemos de quem de fato somos. Se o que você faz é a sua identidade, possivelmente você não está saudável. Se você atrela o seu valor e a sua identidade ao que você faz, possivelmente você não está saudável. E esse é um maior obstáculo para a gente viver os propósitos de Deus. Eu realmente creio que um dos maiores impedimentos para a gente viver de uma forma plena o nosso chamado em Jesus, aquilo que Ele tem para nós, é a falta de uma identidade firmada. É não saber quem você é em Deus e não saber quem Deus é em você. Isso é tão importante, isso é a coisa mais fundamental da nossa vida. E essa falta vai gerar em nós uma série de consequências. Essa falta dessa identidade firmada vai gerar em nós comparações, inferioridade, insatisfação consigo mesmo, uma série de sentimentos que vão roubando a nossa alegria. E a forma que a gente encontra de camuflar tudo isso vai ser uma busca por aceitação, por validação, conquistas em coisas que vão medir o nosso valor pelo nosso desempenho. Sabe, todas as vezes que você é tentado a performar, a desempenhar bem alguma coisa, será que isso está ligado com a nossa identidade, com aquilo que Deus está esperando de nós? Ou a busca por uma conduta adequada para se encaixar, para fazer parte, mas a verdade esse não é você de verdade. Uma busca para se encaixar, para fazer parte, para ser o que você acha que deveria ser.
para fazer parte da aldeia, mas você não está sendo quem você é de verdade, porque você ainda não se conheceu quem você é em Deus, e nem quem Deus é em você. Ou então, você se torna alguém inseguro, que prefere ficar na zona de conforto, não encarar os desafios. Tem os dois opostos, né? Ou você vai querer fazer muitas coisas para provar o seu valor, ou você não vai querer fazer nada e vai se esconder atrás de uma zona de conforto, porque se você se expor, as pessoas vão ver que você não é tão bom assim. Está vendo como gera um desequilíbrio na nossa vida? Um desajuste na nossa vida? Então, isso é muito comum acontecer com pessoas que tiveram a sua identidade afetada. Por exemplo, quando você foi criança, se durante a sua formação você esteve atrás da atenção dos seus pais, mas eles não estavam lá para te dar essa atenção, você corre o risco de se tornar um adulto que vai correr atrás desse reconhecimento hoje. E às vezes isso é muito sutil, às vezes isso é muito inconsciente, mas isso pode acontecer. Então, a falta que nós tivemos lá atrás, a falta dessa atenção, a falta dessa validação, vai nos fazer agora, vai refletir agora na nossa vida adulta. Se libere disso. Se libere disso. Libere os seus pais. Libere as pessoas que deveriam cuidar de você, as pessoas que tinham dever com você, mas não estavam lá. Libere. Porque, na verdade, hoje, quem é a única pessoa responsável pela sua vida e pelo seu crescimento? Vamos lá, meus amigos. Quem é a única pessoa responsável pela sua vida e pelo seu crescimento? É você mesmo. Não dá para querer culpar ou um ou outro. Não dá para querer terceirizar a responsabilidade para um ou para outro. Somos nós os únicos responsáveis por isso, a partir de hoje. Não dá para viver nisso o resto da vida. Não guie a sua vida hoje de forma errada por causa da negligência lá na infância. Deus é Pai e pode restaurar todas as coisas do início. Você crê nisso? Deus pode restaurar todas as coisas do início. Deus é um bom Pai. Então não importa o que aconteceu, até que a gente não tem como alterar o passado, a gente não tem como desfazer o que foi feito, mas a gente é responsável em fazer diferente daqui para frente. Eu sei o quanto dói. Eu sei o que é ter uma identidade despedaçada. Eu fui uma órfã de pai e mãe. Eu fui criada um pouco aqui, um pouco ali, jogada um pouco lá, um pouco lá. Então eu tinha uma identidade completamente despedaçada. Eu não sabia nem se eu gostava de azul ou de rosa. Tamanha fragmentação na minha identidade. Eu sei o que é isso. Mas eu também sei que não é isso que me define. Não é isso que define os meus dias, não é isso que define minha identidade, minha história, porque eu fui encontrada pelo Pai da eternidade. Eu fui adotada por Ele e eu sei quem eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filha, eu sou amada, eu sou aceita. O Senhor faz o solitário habitar em família. O Senhor dá família ao órfão. O Senhor é pai dos órfãos. Ele é completamente suficiente para mudar a nossa história, para restaurar todas as coisas. E sabe o que a Bíblia diz? Isso não é só para mim, isso é para todos nós. A Bíblia diz que nós não somos mais órfãos. A Bíblia diz que não importa o nível de orfandade que você tenha vivido, isso não define quem você é em Deus. Ele nos escolheu para sermos filhos. Ele nos escolheu para isso. E apesar de uma história caótica que eu vivi, eu tenho avançado com Jesus e tenho construído uma nova história com Ele. Construa você a sua nova história com Jesus. Construa você essa relação de segurança no amor do Senhor, essa relação de confiança em quem Ele é, na paternidade de Deus. Construa você uma nova história com Ele. As coisas não precisam se repetir. E sobre tudo isso que eu falei, eu quero trazer o exemplo aqui para a gente de Moisés. Acho que a maioria aqui deve conhecer a história de Moisés.
Quando Deus chama ele fica cheio de desculpas, argumentando com Deus todas as suas impossibilidades. Ah, Deus, eu não falo bem, escolhe outra pessoa. Ele ficou com medo, ele ficou intimidado, ele começou a olhar para suas fraquezas, para suas limitações. Esse foi Moisés, alguém se identifica? Talvez o contexto de onde ele veio o tornou um homem inseguro. Vocês lembram de onde ele veio? Filho de escravos. Foi decretado que ele deveria morrer. A mãe dele conseguiu salvar ele, colocando ele no rio. Foi resgatado pela filha de Faraó. Cresceu no palácio de Faraó, sabendo que esse não era seu povo, sabendo que o seu povo era um povo escravo, sendo maltratado. Imagina a crise de identidade de Moisés. Então eu fico imaginando, talvez por isso que rolou toda essa insegurança, toda essa crise quando Deus chamou ele. Deus, eu não posso, eu não consigo, eu não falo bem, eu não quero ir, escolhe outro, Senhor. Você já tentou dar boas desculpas para Deus, olhando para as suas limitações? Foi assim que Moisés fez. Mas Deus escolheu um menino filho de escravos para ser libertador de um povo. Porque o que define a identidade e o destino de Moisés não são suas fragilidades emocionais ou as partes difíceis da sua história, mas sim a palavra de Deus sobre ele. Sabe, Deus falou para ele: Moisés, eu não me importo se você fala bem ou se você não fala bem. O que importa é que eu sou contigo. É isso que Deus nos diz, o que importa é que eu sou contigo. E a cada encontro de Moisés com Deus, era um encontro com a sua identidade, com o seu propósito. Na sarça ardente, Deus se revela para Moisés e revela o seu propósito. Lembra que Moisés no deserto vê uma sarça ardente e não se consumia, e ali Deus fala com ele, se revela para ele, fala do propósito dele. E depois, quando Deus vai chamar Moisés, vai dizer de novo: eu estou te escolhendo para volta para o Egito e liberta aquele povo. Ele fica cheio de argumentos. Deus, não. Então Deus fala: o que você tem na mão, Moisés? Uma vara de madeira. Joga essa vara no chão. Vara vira cobra. Pega de novo. Virou madeira de novo. Você está vendo? Não é o que você pode fazer, é o que eu posso fazer. Se eu posso transformar um pedaço de madeira numa cobra e desfazer, eu posso fazer todas as coisas. Vai, porque eu sou contigo. Então, às vezes, a gente se vê como Moisés, sabe? Inseguro, intimidado, inadequado, incapaz. Meus amigos, o que você tem na mão? É uma vara de madeira? É algo simples? O que você tem na sua mão? Você sabia que se Deus te chamou e Deus te escolheu, o que você tem na mão já é suficiente? Eu fico imaginando, provavelmente foi esse cajado que ele tocou no mar e o mar se abriu. Parece pouco, mas quando Jesus nos escolhe, o pouco que a gente tem, meus amigos, é suficiente para Deus fazer uma grande obra, para Deus realizar grandes coisas. Um menino simples, filho de escravo, se tornou um grande líder, um grande libertador do povo. Olha quem ele se tornou. Um homem que carregava intimidade, porque a Bíblia diz que ele se relacionava com Deus face a face, ao ponto da sua face brilhar. Moisés se tornou de um homem medroso, um homem íntimo de Deus, que subia um monte, um lugar onde ninguém tinha coragem de subir. Ele foi o cara que teve coragem de subir e estar face a face com o Senhor. No meio de trovões, e era um cenário todo assustador realmente. Moisés teve coragem de estar ali. Então ele carregava intimidade, ele carregou uma identidade curada. E ele foi um líder cheio de autoridade para se mover com ousadia. Porque não deve ter sido fácil liderar aquela multidão de gente obstinada. Esse foi Moisés, um improvável, um filho de escravos. Você consegue entender? Não sei de onde você veio, não sei se você é um pequeno Moisés. Mas você pode se tornar um grande líder. Alguém muito relevante nos planos de Deus. A gente tem que parar de olhar para as nossas fraquezas e viver amedrontado. Parar de viver intimidado como se o poder de Cristo fosse insuficiente. Meus amigos, eu vejo gente que carrega a unção de Deus, que carrega
tesouros escondidos dentro de si. Mas são medrosos e vivem intimidados, porque têm uma revelação muito fraca de quem são em Deus. Tem tanto potencial ali dentro, tem tanta coisa para realizar, para viver, para fazer, mas estão intimidados porque ficam olhando para as suas fraquezas. Vocês lembram que nas nossas fraquezas o poder de Cristo se aperfeiçoa? Nas nossas fraquezas, o poder de Cristo se aperfeiçoa. Foi isso que Deus falou para Paulo. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E então Paulo fala, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo seja através de mim. Todos nós temos fraquezas e limitações, meus amigos. Todos nós. Se alguém aqui não tem limitação e fraqueza, tem um anjo no nosso meio. Todos nós temos limitações e fraquezas, mas sabe o que a gente faz com elas? Submetemos ao poder de Cristo, que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O problema é que às vezes a gente gosta de abraçar o vitimismo e parece que a gente quer colocar o poder de Cristo abaixo das nossas fraquezas, submetidos às nossas fraquezas, mas não, é o contrário. Pegue suas fraquezas, pegue suas limitações e submeta-os ao poder de Cristo. O poder de Cristo é suficiente, a graça de Deus nos basta, nos é suficiente. E nisso nós somos aperfeiçoados. Você já parou para pensar que se Deus nos chama só para fazer o que a gente sabe fazer, só para fazer aquilo que a gente é bom, a glória não vai ser de Deus, vai ser nossa. Então Deus vai nos chamar mesmo para realizar coisas que vão nos dar frio na barriga. Deus vai nos chamar para realizar coisas, para estar em situações, para encarar desafios que vão nos causar medo, que vão fazer a nossa perna tremer. Mas aí a gente lembra, na minha fraqueza, o poder de Cristo se aperfeiçoa. Então nós vamos, ou nós vamos viver intimidados? Não, né? Agora, olha o contraste. Moisés com João Batista. Lembrem do João Batista? Aquele cara estranho, que vivia no deserto, que usava roupa esquisita, que comia gafanhoto e mel. Lembra desse cara? Um filho criado por pais que tinham intimidade com Deus. Gente, isso é muito relevante. Certamente, João Batista se tornou esse cara ousado, cheio de poder, cheio de autoridade, porque ele foi criado por pais que tiveram intimidade com Deus, Isabel e Zacarias. Ele veio de uma estrutura familiar que gerou isso nele, catapultou isso nele. Olha a importância nossa, pais, na vida dos nossos filhos. Inculcar isso na mente deles, no coração deles. Então, logo, ele se torna um homem com intimidade, identidade e autoridade. João Batista, um cara estranho, porém violento na sua identidade. Ele era todo estranhão. Olha para a história dele, ele era todo estranhão. Mas ele era bem resolvido com a sua identidade. Isso está escrito ali em João capítulo 1, que diz assim, ó. Esse foi o testemunho de João quando lhe perguntaram, quem é você, João? Ele confessou e não negou. Declarou abertamente, eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então, quem é você? Elias? Não. É o profeta? Não. Finalmente perguntaram, quem é você? Nos dê uma resposta. O que diz a respeito de você mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz que clama no deserto, endireitem o caminho para o Senhor. Quanta ousadia na sua identidade, meus amigos. Quando você sabe quem é, você também sabe o que você não é. Lembra da história dos rótulos? Toda vez que alguém tentar te rotular, toda vez que alguém vier com alguma opinião distorcida sobre você, você vai lembrar, não, eu não sou isso. Eu sei quem eu sou. Eu não sou Cristo, eu não sou profeta, eu não sou Elias, eu não sou nada disso que estão falando por aí. Eu sou a voz que clama no deserto. Ele foi tão ousado em declarar quem ele era. Eu sou a profecia de Isaías se cumprindo. Eu sou aquele que prepara o caminho para o Senhor. Eu sou a voz que clama no deserto. É esse cara que eu sou. E se perguntassem para você, diz aí, o que diz a seu respeito? O que você tem para dizer a seu respeito? Você vai saber dizer quem você é?
e quem você não é? Quanta ousadia João Batista carregava na sua identidade. Quanta autoridade. Porque ele vivia em intimidade com Deus. Ele soube responder. Quando a nossa identidade é aperfeiçoada, nós carregamos essa autoridade. Alguém aqui quer carregar essa autoridade? Essa ousadia? Essa violência? Nós precisamos ser restaurados na nossa identidade, meus amigos. O que você diz a seu respeito? Está alinhado com o que o céu diz sobre você? Pensa aí no seu coração. O que você pensa a seu respeito? O que você diz ao seu respeito? Está alinhado com o que Deus diz sobre você? Tem um Provérbios que fala que assim como o homem pensa, assim ele é. E tem outro Provérbios que diz que existe um poder na nossa língua de vida ou de morte. E aqueles que usam desse poder provam do seu fruto, comem do seu fruto. Então isso quer dizer que aquilo que você fala, aquilo que sai da sua boca, você vai comer desse fruto. Então eu já ouvi pessoas falando coisas muito ruins acerca de si mesmas. Ah, eu sou difícil mesmo. Eu sou rebelde mesmo. Não é fácil me amar mesmo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Você sabia que você está comendo desse fruto? É isso que você pensa de você? É isso que você está se tornando? Poder de vida ou de morte sobre você. O que você diz sobre você tem a ver com o que Deus diz sobre você? Que tipo de fruto você quer comer? Isso é muito sério. Então nós temos o exemplo de Moisés, que de um homem inseguro se tornou um grande líder. Nós temos João Batista, que era um cara todo estranhão, mas ele era um cara muito ousado, cheio de autoridade, cheio de identidade. Nós temos Jesus, o nosso padrão. Antes de iniciar o seu ministério, o Pai declara, testifica sobre ele, quem ele é. Vocês lembram? No deserto, ali, João Batista batizando ele, vem uma voz do céu e declara sobre Jesus: este é meu filho amado, em quem muito me agrado. Mateus 3,17. Sabe, talvez a gente nunca vai ouvir dos céus essa voz, uma pomba sobre nós. Você é meu filho amado. Mas Deus testifica essa verdade sobre nós. E após ouvir essa declaração, Jesus é conduzido ao deserto, onde ele é tentado por Satanás. Então ele é batizado, ele vive essa experiência, o Pai declara sobre ele a identidade dele, e logo em seguida ele é levado ao deserto, e o texto fala que ele jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. Então Satanás aparece. E a tentação começa justamente questionando a sua identidade. Mateus 4, que diz assim: se és mesmo filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus amigos, você já foi questionado na sua identidade? Ou você já sofreu com crise de identidade? Quem nunca? Mas sabe, eu percebo que se Jesus não fosse bem resolvido aqui, se Jesus não tivesse sua identidade bem firmada, talvez ele cederia à tentação e ele tentaria provar quem ele era. Então eu vou transformar essas pedras em pães. Eu tenho esse poder. Eu posso provar que eu posso. Jesus poderia performar muito bem e transformar pedras em pães. Poderia ou não poderia? Ele fez? Ele não fez. Jesus não precisou de performance. Jesus não precisou provar nada para Satanás nem para ninguém. Jesus não precisava provar seu valor, não precisava provar seu poder. Não precisava, porque ele já sabia quem ele era. Ele já tinha uma identidade bem resolvida. Pensa aí todas as vezes que você é tentado a performar. Por que você está fazendo isso? Será que não é para suprir alguma lacuna? Todas as vezes que a gente tenta transformar pedras em pães, por que estamos fazendo isso? Será que não estamos sendo questionados na nossa identidade?
E é muito louco porque a tentação de Jesus, essa tentação que Satanás propõe, vem justamente de encontro à necessidade de Jesus naquele momento. A palavra diz que Jesus estava com fome. E Satanás chega e oferece pão para ele. Eu ia estar querendo muito um pão nesse momento. 40 dias sem comer, morrendo de fome. Então Satanás vem de encontro com essa fome de Jesus. E era uma necessidade de Jesus naquele momento. Ele estava precisando de comida, a fome bateu. Só que Jesus, ele era tão seguro no amor do Pai que ele não cedeu à tentação. Ele sabia, o meu Pai vai me prover o alimento. No tempo certo, eu terei o alimento. Deus vai me saciar, Deus vai me suprir na minha necessidade. Então, Jesus não se move pela necessidade. Nós não podemos nos mover pela necessidade. Jesus não se move pelos sentimentos, nem pela fome, mas se move pela palavra. Ele responde a Satanás, cheio de autoridade. Jesus se move e responde com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O quanto da palavra nós carregamos dentro de nós para ter as respostas certas. Diante das tentações, diante do dia mau, nós precisamos ter a palavra de Deus cravada no nosso coração. Assim nós não seremos vencidos pelo engano desse tempo. Assim nós não seremos vencidos pelas tentações. Nós precisamos carregar a palavra de Deus dentro de nós. Agora, qual é a sua fome? Jesus teve fome, mas ele não cedeu à tentação. Qual é a sua fome? Você sabia que tentação não é pecado? Pecado é o pecado consumado. Então, quando você perceber que você está sendo tentado, já logo confessa, já logo pede uma ajuda antes de cair. A gente sempre fala, é melhor confessar a tentação do que confessar o pecado consumado. Então, se a tentação está batendo, se a fome está batendo, se o inimigo da sua alma está aí rodeando você, procurando te devorar, confessa logo, pede ajuda logo. É melhor do que consumar o pecado e daí vai ser mais difícil ainda confessar e pedir ajuda. Então é melhor confessar a tentação do que pecado, amém? Agora, mais do que suprir as nossas necessidades, Deus deseja que sejamos seguros. Deus pode suprir as nossas necessidades? Ele pode. Só que mais que isso, Ele anseia que nós sejamos seguros no amor do Pai. Nessa confiança, nessa esperança de que Ele vai prover, de que Ele cuida de nós, de que somos amados e cuidados por Ele. Agora, uma coisa que me chama a atenção. Você percebe que Jesus, com toda a sua sabedoria, Ele não ficou ali numa retórica extraordinária com o inimigo? Jesus poderia ter dado respostas muito incríveis, mas não. Ele foi bem básico na sua resposta e simplesmente respondeu com a palavra. Eu admiro muito Jesus, eu admiro muito a humanidade na pessoa de Jesus. Quantos de nós nessa situação ia ser tentado a dar aquela retórica bem chique, bem elaborada, pisar na cabeça do inimigo e dar aquela perfumada legal e sair assim se achando a última Coca-Cola do deserto. Jesus foi tão simples, tão básico. Ele só respondeu com a palavra de Deus. E será que não é isso que muitas vezes está nos faltando? O básico, o simples. Sabe aquele arroz com feijão que não tem falha, assim, que não falha, que não tem erro? Será que não é isso muitas vezes que está faltando? A oração, a palavra, o jejum. Às vezes nós pensamos que a chave da nossa vida vai virar num evento extraordinário. Mas não. O objetivo da vida com Deus é que nós nos tornemos mais parecidos com Ele. E sabe como isso acontece? Na vida comum, meus amigos. No dia a dia, no meio da nossa rotina, na vida ordinária, da vida real acontecendo. Não vão ser em eventos extraordinários que você vai ter um grande encontro com Deus e ter a sua vida transformada. É na vida comum, é no simples, é no básico. O que é o básico da vida cristã? Oração, palavra, jejum, disciplinas espirituais. Eu estou falando de intimidade. Como que a gente vai alcançar esse caminho de intimidade? Por meio do básico. Oração, palavra, jejum e busca pela presença.
Normalmente nós queremos soluções incríveis, estratégias, metas, padrões ideais, enquanto nós negligenciamos o simples e a coisa mais básica da nossa vida. Às vezes tudo o que precisamos é só voltar para esse lugar de simplicidade. Gastar tempo com Jesus, lendo a nossa Bíblia, nutrindo o nosso espírito, jejuando para subjugar a nossa carne, fortalecer o nosso espírito. Quantas vezes você já provou, já experimentou do poder do jejum na sua vida? O jejum, meus amigos, ele faz aumentar a nossa fome por Deus. Jesus falou, o dia que o noivo for tirado, então jejuarão. Queridos, o noivo não está mais aqui por enquanto. Nós desejamos por mais dele. Logo nós jejuaremos porque queremos mais dele. Aí você pode pensar, mas eu acho que a minha fome por Jesus nem está aquelas coisas. Eu nem jejuo porque nem tenho tanta fome assim por Jesus. Mas é aí que você tem que jejuar, porque o jejum vai gerar fome no seu espírito. Entende? Então não tem desculpa. Você quer mais de Deus? Tem fome por Ele? Jejua. Você não está com fome por Ele? Jejua, porque daí a fome vem. Entende? Então Ele é válido para as duas coisas. Então o básico, meus amigos, o arroz com feijão, oração, palavra, jejum, disciplinas espirituais, é isso que vai construir uma vida de intimidade com o Senhor, gastando tempo com Ele. Como você se torna íntimo de alguém? Conhecendo, estando junto, gastando tempo. É assim com Jesus. Agora eu quero falar sobre nós. Falei de Moisés, falei de João Batista, falei de Jesus e nós. E a nossa identidade? Nossa identidade, nossa origem. A gente vê ali em Gênesis, Jesus formando o homem. Gênesis 1:26 fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus sopra fôlego de vida na face do homem e faz dele uma alma vivente. E Deus estabelece o jardim do Éden, o lugar de moradia do homem. Deus forma o homem, Deus formou a humanidade ali, soprou fôlego de vida no homem, fôlego das suas próprias narinas, nas narinas do homem, e colocou ele para morar no jardim do Éden. Você sabe o que significa Éden? Sabe o que significa jardim do Éden? Jardim significa um lugar cercado, um lugar protegido. E Éden significa prazer, um lugar de deleite. Você tem noção que o primeiro lugar de morada do homem, o lugar de origem onde o homem foi formado, a sua primeira moradia, é nesse lugar protegido pela presença, é nesse lugar de prazer, e a palavra diz, há delícias na sua presença. Então esse lugar tem a ver com a nossa origem, esse lugar tem a ver com a nossa identidade. Ali, Adão e Eva tinham um ambiente de íntima comunhão com Deus, um lugar cheio da presença de Deus. Gente, era tudo tão perfeito, é até difícil entender por que Adão e Eva pecaram, né? Porque era um relacionamento muito pleno com Jesus. Não tinha sofrimento, as emoções não oscilavam, não tinha conta para pagar. Que coisa plena com Deus. Mas mesmo assim, o bendito homem não estava satisfeito, foi lá e pecou, comeu do fruto proibido, enfim. Mas a origem da humanidade vem desse ambiente. Nós somos criados nesse lugar e para esse lugar. Lembra o que significa Jardim do Éden? Um lugar de prazer, um lugar de intimidade, um lugar de proteção. Nesse lugar nós somos criados. Nesse lugar nós nascemos para estar, para permanecer, para morar. E na viração do dia, se você continuar lendo os capítulos de Gênesis, a gente vê que sempre na viração do dia, Deus vinha ao encontro de Adão e Eva. Então eles ficavam juntos e Adão e Eva podiam conhecer mais e mais a Deus dia após dia. A Bíblia diz que quando Deus aparecia, Adão e Eva reconheciam a voz de Deus. Então eles tinham essa intimidade, essa comunhão plena com o Senhor. Nós somos criados
Nós não fomos criados para saber sobre Deus, mas para conhecê-lo de fato. Nós somos criados para esse lugar, queridos. Talvez você saiba muitas coisas sobre Deus, talvez você saiba uma boa teologia, mas o quanto de fato você conhece a Deus. Porque é isso que vai fazer diferença na nossa vida. E nós somos criados para isso. Para encontrar prazer, satisfação em Deus. Prazer e satisfação em Deus. Encontrar contentamento nesse jardim que é esse lugar de proteção. Esse lugar seguro, esse lugar cercado. A gente busca proteção e segurança em várias coisas. Às vezes naquilo que a força do nosso braço pode produzir. Mas amigos, a nossa origem, a nossa formação, a nossa criação está lá no jardim do Éden. Será que a gente não precisa voltar nesse lugar de simplicidade, de segurança, de confiança, de prazer no Senhor? Chega de nos distrairmos com paixões terrenas, prazer nas coisas deste mundo, ao ponto de não nos saciarmos nas delícias da sua presença. Tem uma canção que fala: eu estou aprendendo a ser mais satisfeito no banquete da presença e ter a minha fome renovada. Será que nós podemos aprender a ter de volta a nossa satisfação no banquete da presença? Eu sei que a gente gosta de ter lazeres, gosta de ter prazeres. E amém, não tem problema com isso. Mas o problema é quando os prazeres e as paixões dessa terra nos saciam tanto que não sobra mais espaço para a gente encontrar os prazeres no banquete da presença. Sabe, nós cantamos aqui: eu amo o dia que o Senhor virá. Eu amo o dia da sua vinda. Você ama de verdade o dia que Jesus virá? Que sabe o que eu tenho visto? As pessoas amando tanto essa vida terrena. As pessoas amando tanto as conquistas deste mundo, que elas preferem: Jesus, espera aí, só mais um pouquinho. Deixa eu curtir um pouco mais a vida aqui. Deixa eu casar primeiro. Deixa eu comprar minha casa primeiro. Deixa eu viver um pouquinho mais aqui os meus dias, porque eu estou amando tanto essa vida que Jesus, espera mais um pouco. Será que não estamos assim? Será que podemos dizer: Senhor, eu amo o dia da sua vinda. Eu amo o dia que o Senhor virá. E eu amo o dia que o Senhor virá, não porque eu quero escapar desse mundo terrível, mas porque eu quero estar face a face com o Senhor. A gente vive os nossos dias aqui, amigos, como se a gente fosse dessa terra para sempre, como se a eternidade não existisse, como se Jesus não fosse voltar. E se a gente vivesse como quem realmente encontrou um tesouro? O reino dos céus é como quem encontrou um tesouro tão valioso, ou uma pérola de grande valor. Então deixa tudo para trás e vai e obtém isso. E se a gente vivesse como realmente quem encontrou essa pérola de grande valor? Como realmente alguém que encontrou esse tesouro de grande valor? E se a gente vivesse? E se a gente visse o que Davi viu? Ao ponto de falar: mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 em outros lugares. Mais vale um dia no banquete do rei, no banquete de Deus, do que em 1000 outros banquetes que ele poderia ter. Será que a gente não está muito acomodado com este século? Conformado com este século? Com as coisas deste mundo? E, queridos, perder a nossa identidade é tão sutil. A nossa mente está sendo formatada todos os dias pela internet. Todos os dias pelas contaminações deste século, pelos padrões deste mundo. Todos os dias a gente pode estar tendo a nossa identidade fragmentada, tocada, distorcida, e a gente nem percebe e vive no piloto automático. E não está vivendo o que Deus nos chamou para viver, e não está sendo o que Deus te fez para ser. Porque a gente está se amoldando dia após dia aos padrões do século e a gente não percebe. Amando mais essa vida terrena do que o dia que o Senhor virá. Que essa palavra venha nos chacoalhar. Deus deseja restaurar a nossa identidade.
Ele nos chama a voltarmos a sermos o que fomos criados para ser, ter prazer no seu Criador, voltar a ter o encontro da viração do dia e ouvir a voz dele dentro de nós. Você conseguiu já entender como Deus fala com você? Você consegue discernir a voz de Deus? Você consegue entender que na viração do dia Deus vem ao seu encontro e você consegue reconhecer a voz dele? Essa é uma forma de medir a sua intimidade com o Senhor. Você precisa perceber a voz de Deus, você precisa perceber como Ele fala com você. Deus quer restaurar a nossa identidade, a nossa intimidade, Deus quer nos encher de autoridade. E amigos, lembra que eu falei no começo que intimidade não é um lugar especial para alguns, mas é acessível para todos? Deus não tem favoritos, Deus tem íntimos. Deus não tem favoritos, Deus tem íntimos. Deus não tem filhos preferidos, mas Ele tem filhos que o preferem. Eu já estou encerrando, mas eu quero trazer para vocês que existem níveis de intimidade, níveis de proximidade com Jesus. Vamos olhar para a história de Jesus enquanto Ele esteve na terra, vivendo seu ministério. Ele não vivia cercado por gente? Não tinha sempre pessoas perto dele? Mas todos eram íntimos dele? Não. Existia a multidão que o cercava. Mas o que a multidão queria? A multidão queria o pão que Jesus poderia multiplicar. A multidão queria a sua necessidade saciada e depois eles iam embora. Você quer ser mais um na multidão? Tinha também os religiosos, sempre cercando Jesus. Aqueles que ficavam julgando, criticando, não faziam nada além disso. Tinha os seguidores, os admiradores de Jesus. Jesus é um cara interessante. Muito bom o que Jesus faz. Vamos dar alguns likes para Jesus. Jesus é um cara legal. Só que qualquer coisinha já vai lá e já deixa de seguir, não submete a sua vida. Então, tá vendo os níveis de pessoas que cercam Jesus? A multidão, os religiosos, os seguidores, os discípulos. Jesus teve os seus discípulos e Jesus deu para eles autoridade e poder para servir ao Senhor, para fazer milagres. A gente vê na história da Bíblia que os discípulos eles faziam o quê? Curavam doentes, operavam em milagres, em sinais, expulsavam demônios. Mas mesmo alguns discípulos ainda só estavam satisfeitos com isso. Eu vou me saciar em ser usado por Deus, eu vou me saciar em fazer alguns milagres aqui e não vou nada além disso. Vocês lembram daquele texto que fala, é um texto bem duro e pesado, que quando chegar aquele dia, aquele cara que serviu tanto Jesus vai chegar para Deus, Deus não vai deixar entrar no céu. Ele vai falar, mas Jesus, eu fui o seu discípulo, eu toquei, eu cantei, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz isso, fiz aquilo. E o que Deus diz para ele? Eu não te conheço. Você não teve intimidade comigo, nem sei quem você é. Talvez você trabalhou para mim, mas foi só um funcionário. Não te conheço. E essa palavra, não te conheço, vem de uma palavra que significa intimidade. Então você percebe que ser usado por Deus não significa que você está sendo aprovado por Deus? Isso nos enche de temor. Eu não quero apenas ser alguém que serve Jesus sem ter intimidade com Ele. Eu quero ser aprovada por Ele. E dos discípulos, Jesus teve aqueles 3 mais íntimos que Jesus chamava para as ocasiões mais pontuais. E desses 3 tinha João, o discípulo amado. Aquele cara que encostou a cabeça no peito de Jesus. Tudo bem que quem falou isso foi ele mesmo, né? O próprio João falando de si mesmo. Isso que é autoestima, né, gente? Eu sou o discípulo amado de Jesus. Mas está escrito, então eu creio que ele era mesmo. Então, que níveis de intimidade nós queremos viver com Jesus? Quem é você perto de Jesus? Você é alguém da multidão? Você é um seguidor que até admira Jesus?
Você é um discípulo que trabalha para Jesus? Você é aquele que está bem perto de Deus, conhecendo Ele, sendo conhecido por Ele todos os dias? A gente tem que almejar esse lugar, meus amigos. Quem é que quer viver em verdadeira intimidade com o Senhor?